Este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Deputado, vamos prestar conta de mandatos, né? O senhor foi vereador em São Paulo, deputado nesta Casa de Leis. Dois temas cruciais para a cidadania, que é a questão de moradia e de educação. Mas vamos começar pela habitação, deputado. Vamos falar para as pessoas que não conhecem um pouco o seu trabalho, conhecendo as necessidades mais prementes. Aliás, falando de habitação e falar de cidadania parece que são sinônimos, né? Habitação e cidadania tem tudo a ver. Sem dúvida nenhuma, acho que o bem maior de uma família, o bem material de uma família é a casa, né? E desde muito jovem, desde quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar com movimentos sociais de luta por habitação, de luta por moradia, e com o passar do tempo nós fomos desenvolvendo uma forma um pouco diferente de trabalho, né? Depois de fazer vários movimentos, fazer pressão para que o Estado, o município, até o governo federal construíssem a habitação popular, nós acabamos desenvolvendo um trabalho um pouco diferenciado, que foi um trabalho de organizar as pessoas de uma forma coletiva, comprar grandes áreas de terra com o recurso das próprias famílias e nessas áreas compradas construir bairros novos, construir conjuntos de habitação de interesse social. E é possível falar em compra de terrenos numa cidade que é cara, é tida como cara, inclusive para os programas de habitação, Minha Casa Minha Vida, programas como o CDHU e regularização de lotes, se fala que o terreno, a terra em São Paulo é muito cara. Como é esse trabalho de aquisição de terras? É verdade, cada dia ela fica mais cara. No princípio não era tanto. No princípio, quando nós começamos a comprar as primeiras áreas, no final da década de 80, década de 90, princípio de 2000, você conseguia encontrar áreas por um preço muito barato. Mas ainda hoje a gente consegue comprar área mais barato do que o Estado. Sim. O governo, de uma forma geral, paga caro, né? Sim. Porque não tem toda a flexibilidade, todo o poder de negociação que um particular tem. Então, enquanto associação, nós conseguimos nos organizar e negociar preço, sentar na mesa, discutir preço, forma de pagamento. Então, você acaba comprando terra mais barato do que o poder público compra. Fale um pouco do alcance. Quando estou falando de comprar terreno, não é comprar um terreninho ali, um lote, um puxadinho, deputado. O senhor está falando de grandes glebas onde moram milhares de pessoas hoje. São várias áreas. Nós já compramos áreas de até 250 mil metros quadrados e a menor delas, me parece que em torno de 30 mil metros quadrados. São áreas onde se consegue criar conjuntos habitacionais, o menor 120 famílias, o maior 1.500. 1.500 famílias? Isso é um bairro inteiro, deputado. Um único conjunto. É um bairro inteiro, né? 1.500 famílias morando. Aliás, eu queria que o senhor falasse um pouco de urbanidades. Comprar uma terra não parece algo difícil. E como levar a urbanidade até lá? Como as pessoas se estruturam numa vida condominial e levam as benfeitorias? Porque morar, mesmo que seja na casa própria, mas morar longe, distante do trabalho, distante das urbanidades, da escola, da creche, como é isso? Na verdade, Jorge, no começo foi muito difícil, porque a visão era organizar as famílias e comprar terra para não fazer invasão de terra, porque nós, desde o princípio, como movimentos, éramos contrário à invasão de terra, porque as experiências que nós assistimos não resolviam o problema das famílias e criava um problema social muito grave. Então, o objetivo original era comprar terra para não fazer invasão. E a gente achou de uma forma muito ingênua que seria fácil dotar de infraestrutura depois. Por que de uma forma ingênua? Porque, na verdade, como nós assistíamos inúmeras favelas que acabavam recebendo infraestrutura sem grandes dificuldades. Sim. Aliás, eu comecei a fazer trabalho com movimentos de favela na década de 80, no movimento chamado Movimento de Defesa do Favelado, e a luta era para levar urbanização para as favelas, né? E ao longo do tempo foi se criando muitos mecanismos para que isso acontecesse. A ideia inicial é que seria o mesmo processo, a mesma forma, mas a gente descobriu que é muito mais complicado, né? Até por uma questão legal.
a legislação federal, a Lei 6766, que depois foi alterada, de 78, ela determina que o loteador tem que dotar o loteamento de toda a infraestrutura. E, nesse caso, as próprias famílias são os loteadores, né? Sim. Ninguém está comprando um terreno, estão juntos se organizando e fazendo um loteamento. Mas a gente começou um processo de conversa, de pressão junto ao governo do Estado, e já na época do governo Fleury, nós conseguimos fazer uma primeira parceria com o governo do Estado, que depois acabou se estendendo. Então, naquilo que depende de infraestrutura do Estado, água, esgoto, na época até luz, nós não temos grandes dificuldades. Tem um protocolo de intenções feito com a Sabesp, com o governo do Estado, e aonde a gente implanta os loteamentos, o Estado ajuda dotando de infraestrutura. Hoje tem até programas na Sabesp, por exemplo, o Se Liga na Rede, que estimula as pessoas, exatamente, onde já tem a rede de coleta de esgoto, um subsídio para que a família faça a sua devida instalação. Exatamente. O Estado hoje tem uma certa preocupação com relação a isso. E quando nós compramos, a gente compra, faz o projeto, aprova na Prefeitura, no Estado, o loteamento é aprovado como loteamento de interesse social. Sim. E, em função disso, o Estado pode dotar de infraestrutura. Como foi quebrar uma cultura que, quando se falava de moradia popular, o que mais é patente, o que mais é visível, são as invasões de terrenos. Aliás, recentemente houve uma reintegração de posse lá no Rodoanel, milhares de pessoas sem teto, ou seja, como chegaram até lá, como se aglomeraram num pouco espaço de tempo, como se chega a ter tanta gente sem terra, sem casa para morar, deputado? Esse é um problema das grandes metrópoles, né? Nas grandes metrópoles as pessoas acabam pagando aluguel, muita gente paga aluguel, principalmente quem vem de fora para tentar a sorte na cidade grande, e chega uma hora que, quando ela perde o emprego, tem algum problema, não tem uma qualificação maior, não consegue se encaixar no mercado de trabalho, ela acaba recorrendo à invasão de terra. Há muitos movimentos hoje que fazem invasão de terra. Agora, isso não é, digamos assim, traumático para esse cidadão que já não tinha onde morar ou morava precariamente de aluguel, numa submoradia? Ele vai, invade literalmente um terreno, deputado. Pega um pouco das economias que tem para investir, para construir um barraquinho, seja de madeira, seja de alvenaria, e de repente vem uma ordem judicial e coloca tudo abaixo, a terra arrasada. É dramático isso. O problema é que tem muita gente que usa essas pessoas, né? E usa de duas formas, Jorge. Tem uma coisa, infelizmente, muito comum em invasão de terra. Muitas vezes a pessoa que faz a invasão, ela acaba depois vendendo a parte que invadiu. Sim. E as pessoas mais simples, elas... De boa fé acabam... De boa fé, acham até que, não fui eu não invadi, eu comprei de alguém. Sim. É uma coisa estranha, mas fica no subconsciente como se ela não tivesse fazendo nada de errado. E muita gente acaba realmente gastando todas as suas economias e entrando nisso. Mas existiu na cidade de São Paulo também um processo que foi motivado por muitos proprietários de terra. Sim. Porque aqui aconteceu, Jorge, quem acompanhou um pouco o processo de ocupação da cidade sabe, existiam muitas áreas onde não se podia fazer habitação popular e nem se ocupar de forma nenhuma, por exemplo, áreas de proteção ambiental. Sim, áreas de mananciais, as nossas represas, que tem milhões de pessoas morando no entorno, Bilis e Guarapiranga, e também a reserva da biosfera da Serra do Mar, a nossa Serra da Cantareira. Exatamente. O que aconteceu muitos proprietários de terra incentivaram a invasão de terra e depois entraram na justiça e na justiça fizeram um acordo de venda da área. Ou seja, eles usaram o judiciário para homologar uma transação que não era perfeita, que não era legal. E dessa forma acabaram ocupando áreas que não deviam ser ocupadas. Sim. Então, tem casos também, eu não estou dizendo que foi esse o caso que aconteceu ali próximo ao Rodoanel, mas tem casos em que a área não pode ser ocupada porque ela tem muita vegetação, sim, tem problema. Remanescente de Mata Atlântica, inclusive. Exatamente. Do Cerradinho Paulista que a gente tem na cidade ainda. Exatamente. E o proprietário acaba deixando a ocupação ser feita, sim, porque as pessoas que ocupam acabam limpando a área, cortando toda a vegetação, e depois ele reintegra e tem uma área limpa.
Então, olha, é um processo muito complicado. Eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu agora no Rodoanel, mas eu já vi coisas desse tipo acontecer. Então, nós temos uma preocupação muito grande de quando buscamos uma área para negociar, para comprar, verificar o zoneamento, verificar toda a possibilidade de implantação do conjunto nela para não ter problema. Deputado, a gente já está indo para o lado da questão da educação, mas só para fechar o capítulo da habitação, o que falar dessa visão de comprar a gleba, tornar a associação, digamos assim, como se fosse uma empresa, né? Ou seja, dar uma estrutura, dar uma lógica para que haja, digamos assim, um bairro completo, uma cidade. E as pessoas que estão em torno da associação, que trabalhem por outras glebas também, ou seja, o trabalho está aqui, mas ele se multiplica como se fosse um mutirão, vamos falar nesses termos. Eu tenho uma visão, Jorge, que é a seguinte: o Estado não tem capacidade de resolver todo o problema habitacional que existe no país. Por já visto o déficit que não para de crescer, que não para de crescer, apesar dos programas que estão aí. O problema não é de capacidade ou incapacidade, o problema é de recurso. Sim. Você efetivamente não consegue atender a demanda muito grande que existe. Então, a nossa ideia era fazer um trabalho que é de parceria. Sim. A população entra com uma parte, se organiza, compra a terra. Trabalha também na construção das casas? Claro, cada um faz sua própria casa. Cada um faz a sua própria casa? Cada um faz a sua. Nós fazemos um trabalho de orientação para as pessoas, tem alguns mestres de obra, engenheiros, arquitetos que voluntariamente acompanham, ensinam, fazem o projeto, mas cada pessoa faz a sua própria construção. E a ideia é que o Estado entre com a infraestrutura, que o poder público entre com a infraestrutura. Porque eu entendo que você tem que fazer parcerias para enfrentar os grandes problemas que a gente tem na cidade, na região metropolitana. E o segundo aspecto que eu acho fundamental é que eu não acredito no Estado paternalista que dá as coisas. Isso não ajuda o cidadão. A pessoa ela precisa ser protagonista da sua vida. Quando ele constrói a sua própria residência, a sua morada, o seu lar, ele tem o pertencimento, ou seja, ele se enxerga ali, sem dúvida ele nenhuma. olha o vizinho, ele tem um senso de perenidade naquela área, porque os conjuntos habitacionais, o que mais fazem, as pessoas pegam, vão trocando, vão vendendo. Compram e vendem. Compram e vendem. Na verdade, acaba, caso CDHU, acaba sendo sorteado e depois de pouco tempo acaba vendendo para ir embora. Sim. E não é só na capital, não, viu? Não, de forma geral. Até em cidades do interior é verificado geral. Isso, porque às vezes os conjuntos são longe do trabalho, da escola, e as pessoas têm dificuldade logística para sair de um lado ao outro, não tem condução, acabam vendendo as unidades. Te dou um dado feito... Os contratos de gaveta que chamam. Sim, tem muitos. Um dado de um levantamento feito pela Pastoral da Moradia muitos anos atrás, se eu não me engano, no final da década de 90, dizia que depois de 5 anos, 90% dos moradores de um conjunto habitacional de interesse social, feito pela CDHU, pela Coab e tal, não eram mais os mesmos. Depois de 5 anos, 90% tinham vendido. Nós, na nossa primeira área, que foi adquirida em 89, nós ainda temos 90% das pessoas que entraram. Essa de 89 é quando? É a Canaã? Não, é uma anterior que é o Jardim Rincão. E a gente tem até algumas fotos, vamos mostrar algumas fotos aí que nós temos. O Canaã também foi no final de 89. 90% das famílias são as mesmas. Por quê? Porque ela viveu toda a dificuldade, todo o problema de pagar a terra, de construir a casa. Então, ela se tornou protagonista, ela se sente muito mais dona da sua casa do que quando recebe de um programa. O jovem, aqui o deputado Marcos Zerbini, essa é uma das primeiras, digamos, os primeiros núcleos, né, de habitação que foram constituídos a partir dessa visão associativa, né? As pessoas têm um propósito que é a construção de moradia, mas que continua depois, né? Não para na residência. Não para, porque depois você tem que transformar o bairro, você tem que construir todo conjunto novo, se faz um centro comunitário, se desenvolve atividades profissionalizantes, culturais, educativas, enfim. O que é importante é construir comunidade. E como também quebrar essa lógica que uma vez conquistada a casa e
tudo bem, há uma dispersão geral. Como é que as pessoas são unidas para que outros também tenham direito à sua casa própria? Na verdade, o processo da associação foi um processo um pouco diferente. Sim. Porque geralmente uma entidade, quando luta por alguma coisa, a hora que alcança aquele objetivo... Há uma dispersão, né? Há uma dispersão, acaba. Eu me lembro dos primeiros, viu, deputado? Dos primeiros mutirões ainda na prefeitura da Luiz Erundina. As pessoas trabalhavam no mutirão, aí uma vez conquistada a casa não queriam trabalhar no mutirão do lado. Né? Havia essa dispersão e uma dificuldade muito grande, inclusive com o tempo de construção da obra. Demorava Os mutirões, muito. que na verdade deveriam fazer casas em 6 meses, 8 meses, 1 ano, levavam 2 anos para fazer. Aí inviabiliza, né? Inviabiliza e cansa. Imagina uma pessoa trabalhar a semana toda e depois sábado e domingo trabalhar na obra. Eu vivi um pouco essa experiência do mutirão. Sim. E aí em algumas famílias ia o marido, na outra ia a esposa e não o marido. Sim. E começavam a brigar e um chorava no ombro do outro. E, olha, era um horror. Foi confuso, né? Era um horror. Essa página foi virada, superada, né? Eu lembro uma vez que nós falamos com o Dom Paulo, olha, quem defende a família é bom não defender o mutirão. O mutirão, né? Tá acabando. Porque era complicado, tinha um tipo de relação que era complicada. Mas foram experiências importantes, eu acho que todas as experiências foram importantes. Além da questão da habitação, a educação também, aliás, vamos falando e vendo algumas fotos antigas, eu digo isso, deputado, porque o segundo passo é da educação, que vai ser o passaporte para o futuro melhor para essas famílias. Exatamente. O que fez a gente acabar não parando a hora que se resolvia o problema da casa? Foi sempre uma preocupação com as pessoas, sempre uma preocupação... quando você tem uma luta onde você se preocupa com o objetivo da luta é uma coisa, quando você se preocupa com a pessoa é outra. Teve um grupo Esse é um grupo... É um grupo de universitários. De universitários. Em 2003, um grupo de jovens que havia se formado numa escola de ensino médio em uma dos nossos bairros nos procuram e dizem, olha, nós terminamos o ensino médio, agora queremos fazer a universidade e nós não temos dinheiro, nós não conseguimos entrar na USP e não conseguimos pagar o preço de uma faculdade particular. A associação ajudou a gente na casa, não pode ajudar. Esses são os primeiros formados aí, ó, não é? Não os primeiros, são já de uma turma agora mais recente. Desse final de semana. Sim. Porque a cada semestre nós já temos mais de 40 mil formados. 40 mil formados? Mais de 40 mil formados. Porque nós fizemos uma parceria em 2003 com a primeira universidade, que dizia para a gente o seguinte, se você me trouxer pelo menos 500 alunos, eu te dou desconto de 30%, 40%, 50% na bolsa. Tal e qual se fazia na habitação, por atacado. Exatamente. Esse foi o mesmo princípio. Sim. Aí nós chamamos os jovens da associação e... dissemos que havia essa possibilidade, e eles vieram, no primeiro vestibular entraram 1.800. E aí nós pensamos, bom, agora voltamos para a nossa praia, que é a habitação, mas foi uma ilusão, porque não demorou uma semana, começou a aparecer... As bandeiras já mudaram. Começou a aparecer um monte de jovem lá, e aí surgiu a Educar para a Vida, a associação que cuida dessa parceria com as universidades. Hoje nós temos 18 universidades, centros universitários, faculdades que são parceiros e temos mais de 40 mil jovens formados. Deputado, como é mostrar para esse jovem que ele tem, pela educação, uma oportunidade que talvez seus pais, seus avós não tiveram? Olha, a maioria deles entende isso, viu, Jorge? O principal problema que eu vejo é fazer companhia para eles, para que eles consigam chegar até o final do curso. Há muitos abandonam no meio. Os nossos menos do que o padrão, porque nós fazemos essa companhia mensal com eles, reuniões, fazemos discussão de textos, depoimentos das dificuldades de cada um. Então, um acaba ajudando o outro no caminho da universidade. Ontem mesmo, ontem, sábado, nós terminamos uma outra turma, o pessoal recebe um troféuzinho como símbolo da vitória, e são depoimentos fantásticos, bonitos, né? Ontem um senhor de 83 anos se formou em... Um jovenzinho de 83 anos? O senhor está falando dos jovens aí, fala de 83 anos? Se chama Saul, ele se formou em Direito e
contou chorando a experiência dele, porque realizou o grande sonho da vida dele. Sim. Então, eu acho que isso a gente precisa resgatar, a possibilidade das pessoas realizarem seus sonhos, seus ideais. Como é que o senhor fala para as pessoas, por exemplo, para não depender tanto de governo, depender tanto do Estado, ficar esperando que o Estado, o provedor, venha lhe trazer suas soluções? Ou seja, o senhor está falando da questão da educação, falamos bastante de habitação também, mas como é deixar o Estado de lado e as pessoas conjuntamente resolverem seus problemas? É um processo educativo. Nós, infelizmente, temos um pouco essa cultura do Estado paternalista aqui no Brasil, né? Se bem que isso não é só no Brasil, acho que quase no mundo todo, né? Tem um pouco disso. E você tem que fazer um trabalho educativo para as pessoas entenderem que elas têm que ser protagonistas da sua própria vida. Sim. Então, nós fazemos isso, a Cleusa, que é minha esposa, que é presidente da associação, nós fazemos isso desde quando começamos o trabalho social na década de 80 e a nossa vida... Tem até fotos aí, inclusive, de jornadas em Brasília e tudo mais. Em Brasília, junto com outros movimentos, fazendo a luta pelo Fundo Nacional de Habitação Popular. Sim. Enfim, nós participamos de muitos eventos e muitas lutas que acho que foram importantes. Deputado, como é qualificar essa juventude para o futuro, lembrando que o mundo vivencia crises de emprego, inclusive. A tecnologia está varrendo empregos no mundo todo, ou seja, é uma visão mais empreendedora, faça você mesmo, abra o próprio negócio. Como é hoje lidar com essa juventude? Porque não basta só qualificar, dar um diploma. Amanhã ele vai cobrar um emprego, ele já tem uma casa, já tem uma formação e ele vai precisar de renda, vai precisar... De uma forma geral, Jorge, os meninos que têm se formado na associação, eles não têm tido grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Sim. Mas por um aspecto que eu acho que é fundamental. Além da formação profissional, do diploma universitário, são jovens de muita garra. Que trabalham, humanista, cristã. Trabalham o dia inteiro, estudam à noite, são esforçados, são empenhados, aprendem que o sacrifício é algo fundamental na vida. Então, o mercado ainda precisa de gente assim. Sim. É muito comum você ver pessoas que vão para o mercado de trabalho e depois de pouco tempo levam o trabalho fazendo o mínimo possível. É que eu ganho pouco, eu vou para... E o que a gente procura fazer ao longo desse caminho é um processo educativo para a pessoa entender que ela precisa viver tudo com verdade, precisa viver a profissão com verdade, se empenhar no trabalho que faz. O segredo da vida é que a vida é dom e ela só se realiza quando ela é doada. E as pessoas se encontram no seu dom da vida. É importante falar isso porque para a juventude, para muitos, não há perspectiva, tanto é que a droga, o tráfico está cooptando meninos todos os dias aí, deputado. Como é falar para eles, trabalhar, ter uma vida justa e honesta? Porque, geralmente, a gente vive numa sociedade que não dá testemunho disso, né? E quando você tem um grupo, tem uma comunidade, um é testemunho para o outro. Sim. Isso é fundamental. Uma coisa que nós sempre falamos para eles é, pessoal, olha, vocês vão entrar na sala de aula e vai ter gente de todo tipo. Todo tipo. Não vá sentar com o pessoal que mata a aula de sexta-feira para tomar cerveja. Porque isso não ajuda vocês no objetivo maior, que é chegar até o final do curso. Identifiquem os mais aplicados, os mais estudiosos dentro da sala. Se espelhem neles. Exatamente. Façam amizade com eles, porque a companhia de quem leva a vida a sério te ajuda a levar a vida a sério. Nós aprendemos isso com nossos pais, né? A companhia, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nós aprendemos isso. Então nós precisamos resgatar valores que são verdadeiros. Valores que nós trouxemos da nossa infância e que são verdadeiros. Bom, nosso tempo se esgotou. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia. Sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Marcos Zerbini, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.